Em 1993, Snoop Dogg escreveu uma música onde ele era acusado de assassinato e vendia sua alma para o diabo para escapar da prisão. Pouco tempo depois, a vida imitava a arte. Snoop foi realmente indiciado no Tribunal de Los Angeles pelo crime de homicídio, podendo pegar de 25 anos até a prisão perpétua. Será que foi uma trágica coincidência ou uma suja e doentia jogada de marketing? Hoje eu vou revelar a história não contada sobre a música Murder Was the Case de Snoop Dogg. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Em 1993, Snoop Dogg não era o tiozão tranquilo e amigo da vizinhança que conhecemos hoje. Muito pelo contrário, ele era um jovem de 22 anos, afiliado à gangue dos Crips e estava prestes a se tornar um dos maiores nomes do gangsta rap. A sua música Murder Was the Case, além de validar seu status de gangsta, acabou revelando trágicas coincidências com a realidade que colocaram Snoop Dogg no centro de uma polêmica que mudaria sua vida para sempre. O título da música significa algo como um caso de assassinato, e foi justamente isso que aconteceu, já que pouco tempo depois de escrever a canção, Snoop se envolveu no assassinato de um jovem etíope de 20 anos, e o que era apenas ficção, tragicamente se tornou realidade. Prestes a lançar o primeiro álbum de sua carreira, Snoop Dogg já entrava para a mira da polícia, podendo pegar de 25 anos até a prisão perpétua e passando por um árduo julgamento, lotado de reviravoltas absurdas e com desfecho digno de filme. I was on the verge of being one of the biggest rappers in the world. Why would I want to go kill somebody and ruin? Murder was the case that they gave me. I'm innocent. I'm innocent. A publicidade gerada pelas notícias fizeram Snoop Dogg bater recorde de vendas no seu álbum de estreia, mas a natureza violenta da música Murder Was the Case acabaria sendo usada contra ele no seu próprio julgamento, principalmente devido às fortes semelhanças da letra com o fato ocorrido. A música começa com uma sketch onde dois caras, Heron e Jay-Z, planejam o assassinato de Snoop Dogg. Heron e Jay-Z eram dois gangsters e amigos de Snoop na vida real. Inclusive, Jay-Z sabia desenhar, e foi ele o responsável pelo icônico design da capa do álbum de estreia do Snoop, o Dogg Style. Na música, Heron e Jay-Z se aproximam de carro e se preparam para atacar Snoop Dogg. Depois que eles reconhecem o rapper, eles disparam mais de 30 tiros e a letra começa com Snoop deitado no chão, agonizando após ser baleado. Enquanto eu olho para o céu, minha mente começa a delirar, uma lágrima cai dos meus olhos. Minha temperatura corporal cai, eu tô tremendo e eles chegam para tentar me salvar. Os paramédicos chegam para tentar reanimá-lo, mas na sua passagem pro além, Snoop Dogg começa a ter visões estranhas e sombrias. Empurram o meu peito e eu grito. Eu paro de respirar. Caramba, eu tô vendo demônios. Querido Deus, será que você pode me salvar? Não posso morrer agora. Minha namorada tá prestes a ter o meu bebê. Snoop relatou que já chorou diversas vezes ao cantar essa parte ao vivo. Até porque, assim como muitas coisas nessa música, essa foi uma das que se tornou realidade pouco tempo depois. And I wrote that song Murder Was the Case where I was like, I can't die, my boo-boo's about to have my baby. She wasn't even pregnant, and I hadn't even caught the murder case. That's the fucking crazy part about it. So I wrote Murder Was the Case about some shit that had never happened in my life. I didn't have a baby. I didn't have a murder case, but my penmanship was writing shit that was about to happen. No desespero para sobreviver, Snoop desistiu de rezar para Deus e buscou ajuda nas forças mais sombrias e diabólicas. Acho que é tarde demais para rezar. Espera um pouco. Uma voz falou comigo e começou a dizer lentamente. Nessa hora surge um corvo, que como já falamos em diversos vídeos aqui do canal, é a representação da morte. O corvo se transforma numa figura diabólica e começa a fazer uma proposta tentadora. Traga sua vida pra mim, eu a tornarei melhor. Por quanto tempo viverei? Vida eterna, pra sempre. E eu continuarei sendo o gangsta que eu sempre fui? Eu tornarei sua vida bem melhor do que você jamais pôde pensar ou sonhar. Então relaxe sua alma e me deixe tomar o controle. Feche os olhos, meu filho. Meus olhos estão fechados.
Quando escreveu essa música, Snoop tinha acabado de assinar um contrato com a Death Row Records, a gravadora de Suge Knight. O controverso magnata e empresário era conhecido por muitos como o Diabo do Terno Vermelho, graças à sua afiliação de alta influência na Gangue dos Bloods e devido aos truculentos métodos de intimidação e extorsão que Suge era capaz de empregar para conseguir tudo e qualquer coisa que ele desejasse. Muita gente acredita que o pacto que Snoop se refere nessa música faz referência ao contrato com Suge, e que a morte do jovem etíope que viria logo em seguida foi o sacrifício de sangue necessário para firmar esse contrato. Não quero entrar nessa onda de teoria da conspiração, mas até o final desse vídeo vou te mostrar uma entrevista sobre isso que com certeza vai te surpreender. Nessa cena, vemos o diabo se transformando na imagem de Jesus Cristo, mostrando que o mal pode adotar diversas formas, inclusive disfarçado de uma figura bondosa e de confiança. Depois de vender sua alma, Snoop acorda do coma no hospital. Sua mãe, seu pai e seus amigos estão lá, mas eles não trazem uma notícia nada boa. Vai ser necessário um milagre, eles disseram, para que eu volte a andar e falar novamente. E realmente, depois do incidente, enquanto ainda estava sendo procurado pela polícia, Snoop cantou essa música ao vivo numa premiação da MTV. Ele chegou no palco empurrado numa cadeira de rodas, e daqui a pouco você vai entender o porquê. No segundo verso da música, Snoop volta a se recuperar, e tudo que a voz diabólica prometeu pra ele começa a se tornar realidade. Tô vivendo igual uma estrela, mano. Tenho muito dinheiro e fumo só erva da boa. Comprei uma Mercedes pra minha mãe, um Jaguar pra minha namorada e agora tô dando um rolê num Cadillac Eldorado. Mas logo, a voz diabólica o relembra pra não ficar tão animado. Apenas lembre-se de quem mudou sua cabeça, porque quando você começar a vacilar, eu te levo comigo. Snoop concorda, e depois ele aparece num quarto escuro, ao lado de uma cruz invertida, fazendo uma oração que as crianças americanas normalmente fazem antes de dormir. Agora eu me deito para dormir. Ora ao Senhor que guarde minha alma. E se eu vier a morrer antes de acordar, ora ao Senhor que leve minha alma. Depois dessa oração, o diabo finalmente vem cobrar o seu preço. Snoop sobreviveu, mas passou da condição de vítima para assassino. E no terceiro verso da canção, ele acaba sendo preso por homicídio, tendo que cumprir de 25 anos até a prisão perpétua. O mesmo crime e a mesma pena que ele seria acusado na vida real algum tempo depois do lançamento dessa música. Mas como foi que o Snoop Dogg se envolveu num caso de assassinato? E o que aconteceu no julgamento dele? Para entender isso, precisamos voltar para 1992. Naquele ano, o jovem Calvin Broadus Jr., de 21 anos, era apenas um aspirante a rapper da cidade de Long Beach, na Califórnia. Apesar de já ter feito pequenos trabalhos na música, foi apenas depois de conhecer o lendário produtor Dr. Dre e gravar a música Deep Cover com ele que a sua carreira definitivamente começou. Mas não importa o quão alto Snoop escalava, a gravidade das ruas sempre o puxava de volta. Mas ele não se importava com isso. As ruas eram um lugar que havia o criado. Desde muito novo, Snoop vendia drogas e andava com membros da gangue dos Crips. Por isso ele não tinha pressa para deixar as ruas para trás, apesar do seu iminente sucesso. Mas rua e sucesso eram uma combinação perigosa, e Snoop estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Durante a gravação de um clipe, enquanto estava num posto de gasolina, Snoop Dogg viu sua vida passar diante dos seus olhos quando um membro de uma gangue rival puxou uma arma e apontou para ele ameaçando disparar. Por sorte, o cara não puxou o gatilho, mas a partir desse momento, Snoop percebeu que estava mais do que na hora de contratar um guarda-costas. E é nesse momento que entra um personagem fundamental para você entender essa história. McKinley Lee, mais conhecido como Malik. Filho de policial e ex-jogador de futebol americano, o jovem de 22 anos sonhava em seguir os passos do pai e trabalhar como policial disfarçado. Através de alguns contatos, ele conseguiu uma vaga como segurança noturno na boate Red Onion, em Los Angeles. A boate era comumente frequentada por famosos e pessoas bastante influentes da cidade. Até que numa noite de uma sexta-feira, uma limusine para em frente à boate e dela sai um brutamonte de 1,90 m e mais de 120 quilos. Era Suge Knight.
O magnata se aproxima de Malik e o informa que tá com o rapper Snoop Dogg na limusine e que precisa que Snoop seja escoltado e protegido enquanto estiver na boate. Malik atendeu o pedido. E o seu serviço de escolta foi tão bem executado que Snoop Dogg resolve contratá-lo como guarda-costas logo em seguida. Malik ia com Snoop para todos os lugares e o acompanhou em todos os momentos durante a turnê de divulgação do álbum de estreia de Dr. Dre, o The Chronic, que estava com lançamento previsto para o final de 92. Assim que finalizada a turnê de Dr. Dre, chegava a vez de Snoop Dogg de iniciar a produção do seu próprio álbum de estreia, o Dogg Style, na virada entre 92 e 93. Foi nessa época que Snoop escreveu a música Murder Was the Case. Com o sucesso do The Chronic, a gravadora Death Row começou a ver muito dinheiro entrando, e Suge Knight estava confiante de que Dogg Style daria tão certo quanto o álbum de Dr. Dre. Por isso, Suge não poupou esforços para acelerar e investir na produção do álbum e na qualidade de vida do seu novo artista Snoop Dogg. Suge comprou para ele um Jeep Grand Cherokee 0 km, com sistema de som que custava o dobro do preço do veículo. Segundo Malik, aquele carro era o único na região, e foi nesse ponto que, por onde passavam, eles começaram a chamar bem mais atenção do que deveriam. Suge também tirou Snoop de Long Beach e colocou o rapper num apartamento mais próximo do estúdio de gravação da Death Row, no bairro de Palms, em Los Angeles. E foi justamente nessa área que aconteceu o trágico evento que mudaria a vida de Snoop Dogg para sempre. O dia era 25 de agosto de 1993. Malik jogava videogame em seu apartamento do segundo andar, enquanto esperava dar o horário para chamar Snoop Dogg, que morava no apartamento vizinho, para descer e irem juntos para o carro. Segundo Malik, Suge Knight tratava a equipe como um time de futebol. Todo dia, às 12 horas em ponto, eles deveriam estar no estúdio de gravação da Death Row, onde Suge os aguardava para trabalhar na produção do álbum Dogg Style, que estava previsto para sair em novembro. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Quando estava próximo do horário deles saírem, Malik ouviu vozes alteradas e gritos de discussão vindo do térreo. A princípio, ele imaginou que fossem apenas brincadeiras dos artistas da Dogg Pound, amigos de Snoop Dogg, que costumavam ficar por ali naquele horário para irem junto com eles para o estúdio. Mas quando Malik ouviu alguém passando pela sua porta e dizendo a frase "tem um cara armado lá embaixo", o seu instinto de guarda-costas entrou em alerta. Malik imaginou que Snoop poderia ter descido sem ele e que corria perigo lá no térreo. Imediatamente, o guarda-costas pegou sua pistola 9mm e desceu para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele percebeu que Snoop ainda não havia descido, mas ele viu Sean Dogg, amigo de Snoop Dogg, discutindo com dois caras que estavam dentro de um carro. Os caras vestiam azul, a cor da gangue dos Crips, que apesar de ser a mesma gangue de Snoop, é conhecida por ter várias subdivisões, das quais nem todas se davam bem entre si. Enquanto Snoop Dogg e Sean Dogg representavam a Rolling 20 Crips, os caras no carro faziam símbolos com as mãos, mostrando que representavam a By Yourself Hustlers Crips, uma subdivisão rival. Para os gangsters, fazer símbolos rivais com as mãos é uma grave afronta, e esse teria sido o motivo do início da discussão. Um dos caras se debruçou na janela do carro enquanto segurava uma pistola 380, e foi aí que Malik o identificou. Era Philip Waldemarion, o mesmo cara que havia puxado uma arma para o Snoop naquele posto de gasolina. Tudo isso aconteceu em fração de segundos. Quando viu a arma, Malik voltou para cima e, ao mesmo tempo, o carro com os gangsters foi embora cantando pneu. A partir daí, a história tem duas versões. Segundo a Promotoria de Justiça de Los Angeles, foi pouco tempo depois desse momento que Malik, Snoop Dogg e Sean Dogg entraram no Jeep e saíram numa caçada atrás de Philip Waldemarion, em busca de acertar as contas. Snoop Dogg estava dirigindo, Malik no banco do passageiro da frente e Sean Dogg estava no banco de trás. Quando passaram ao lado da Praça Woodbine, na mesma rua do apartamento, eles avistaram Philip Waldemarion e seu amigo sentados numa mesa de piquenique da praça, próximo a uma barraquinha de lanches. Snoop parou o Jeep bem ao lado deles. Os caras largaram a comida mexicana que estavam comendo, se levantaram e uma nova discussão começou. "Que merda é essa?", gritou Philip explodindo. "Não tava tentando assustar vocês, só tava situando vocês sobre onde vocês estão", fazendo referência à área dos By Yourself Hustlers. Sean Dogg então respondeu: "Você não vai situar a gente de nada, otário.
no que Philip respondeu: "Ah é? Eu sou um otário agora?" E se aproximou do carro com as mãos levantadas. Nesse ponto, Malik sacou sua arma e apontou em direção a Philip. Enquanto Philip se virava para trás para fugir correndo, Malik disparou 6 vezes, dos quais um tiro acertou os glúteos e outro acertou as costas de Philip. Algumas testemunhas afirmaram, inclusive, que não só Malik, mas também Snoop Dogg atirou em direção a Philip. No entanto, segundo a defesa de Snoop Dogg e dos seus amigos, não foi bem isso que aconteceu. Depois da primeira discussão no térreo do prédio, Malik teria voltado imediatamente para o segundo andar, onde encontrou Snoop Dogg e ficaram lá aguardando a poeira baixar. Depois que as coisas se acalmaram, eles entraram no Jeep. Snoop Dogg realmente estava dirigindo, Malik no carona e Sean Dogg no banco de trás. Só que, segundo eles não foram atrás dos gangsters, e sim em direção ao estúdio da Death Row para começar a trabalhar. Mas no caminho para o estúdio, eles perceberam que tinham esquecido um equipamento de gravação no apartamento e tiveram que voltar para buscar. Quando estavam quase chegando em casa, ao passar ao lado da praça Woodbine, um cara apareceu no meio da rua acenando para eles pararem. Era Jason London, o mesmo cara que estava com Philip no carro durante a primeira discussão. Percebendo que algo poderia acontecer, Malik já deixou sua arma preparada no seu colo enquanto Snoop parava o carro. Segundo Malik, nesse momento, Jason começou a se desculpar pelo comportamento do amigo enquanto se afastava lentamente andando para trás, voltando em direção à praça. Novamente, tudo aconteceu muito rápido. À medida em que Jason se afastava em direção à praça, Snoop e Malik notaram algo se mexendo nos arbustos atrás de Jason. Era Philip Waldemarion. Ele saiu dos arbustos e correu para cima do carro de Snoop. Na tentativa de evitar uma tragédia, Jason segurou o amigo, mas Philip empurrou ele para longe e levantou a camisa para sacar a pistola 380 que estava na sua cintura. Malik então sacou sua arma e disparou 6 vezes, dos quais 2 tiros acertaram Philip. He had a gun and, he was going for it. And my bodyguard reacted, like he was supposed to do. Houve muito debate sobre essa versão de que eles agiram em legítima defesa. Até porque, quando a polícia chegou no local, não foi encontrada nenhuma arma com Philip. Independente de qual versão seja verdadeira, o que acontece a partir de agora é igual em ambas as versões. Após os disparos, Snoop Dogg arrancou com o carro para longe dali, enquanto Malik ligava para Suge Knight e contava para ele tudo o que havia acontecido. Suge então reservou para eles alguns quartos num hotel pouco conhecido, com as reservas feitas sob nomes fictícios, e recomendou que eles não falassem com ninguém até que David Kenner, o advogado da Death Row e um dos mais bem-sucedidos advogados americanos, voltasse de uma conferência em Miami. O advogado pegou um voo de emergência e chegou em Los Angeles no dia seguinte. Malik e Sean Dogg se entregaram para a polícia, porém Snoop Dogg continuou foragido. Apesar de Sean Dogg ter sido liberado sob fiança, Malik não teve o mesmo direito e foi preso assim que chegou na delegacia. Malik pensava: eu vou simplesmente contar toda a verdade e tudo vai se resolver. Mas infelizmente, não foi isso que aconteceu. Durante o interrogatório, ele percebeu que os policiais usavam táticas de persuasão para tentar fazer Malik entregar Snoop Dogg, mas ele não cedeu às pressões dos interrogadores e foi jogado numa suja cela de solitária. Malik tinha um filho de apenas 2 anos e passou incontáveis noites vivendo o pior pesadelo de sua vida. Enquanto isso, a polícia seguia à procura de Snoop Dogg. Já fazia 1 semana da morte de Philip e ele não havia se entregado. Segundo o próprio rapper, ele queria sim se entregar. I wanted to turn myself in because I didn't want to be, looked at as somebody who did a crime and running. I'm innocent and I want to go turn myself in and let them know what happened. Mas isso não era uma decisão dele, e sim do seu patrão Suge Knight, que tinha outros planos para o rapper. Exatamente 8 dias depois da morte de Philip, no dia 2 de setembro de 1993, estava previsto o MTV Video Music Awards, uma grande premiação da indústria da música. Aquele seria o momento perfeito para Snoop Dogg se apresentar e promover o lançamento do álbum Dogg Style. Então seria péssimo para a gravadora se Snoop tivesse preso nesse dia, e Suge Knight sabia muito bem disso. For me to make this dude the most hottest artist in the world, people gotta see him.
So I know we taking up as a chance, but at the same time, it's his job to be an artist and promote this stuff. And then when they come to arrest him, it's my job to get him out of there. A polícia não sabia onde estava Snoop Dogg, mas sabia que ele estava programado para se apresentar na premiação daquela noite. Então estavam preparados para prendê-lo assim que ele aparecesse. Um foragido se apresentando ao vivo na TV, em rede nacional, seria uma grave afronta. As expectativas pela performance de Snoop não poderiam estar maiores. Imagine a pressão de ter que se apresentar diante do mundo inteiro como um artista novo, somada à pressão do risco de ser preso a qualquer momento. Snoop Dogg sabia que aquele podia ser o seu último dia de liberdade, o fim de sua carreira e que ele poderia sair dali direto para a prisão perpétua. Depois de apresentar os vencedores do prêmio de melhor vídeo de R&B, finalmente chegava a hora de Snoop Dogg se apresentar no palco. E adivinha qual música ele escolheu para cantar? Exatamente. A música começou sem Snoop no palco, apenas com um caixão aberto e vazio e um coral de igreja cantando por trás. Para aumentar ainda mais a expectativa do público, Snoop Dogg apareceu no palco apenas 1 minuto depois de começar a música, sendo empurrado numa cadeira de rodas. E na parte onde ele diz que seria necessário um milagre para ele voltar a andar novamente, ele se levanta, levando o público à loucura e mostrando que a cadeira de rodas era apenas um simbolismo para as dificuldades que ele estava enfrentando e superando naquele momento. Os policiais só não invadiram o palco, pois Sug fez um acordo com a polícia para que a prisão de Snoop ocorresse de uma maneira digna, sem humilhação e sem espetáculo midiático. Ele convenceu os policiais de deixarem Snoop se apresentar, prometendo que Snoop se entregaria discretamente logo após, mas a apresentação acabou irritando muitas pessoas, principalmente a família de Philip. Eu não consigo expressar o quão devastador é ver o homem acusado pelo assassinato do meu filho não só andando livremente por aí, mas também sendo premiado e se apresentando na televisão, disse o pai de Philip em entrevista para a LA Times. A família de Philip havia chegado nos Estados Unidos no final dos anos 70, fugindo da guerra civil na sua terra natal, Etiópia, mas a realidade que a família Waldemarion encontrou nas ruas de Los Angeles não evitou que Philip encontrasse um trágico destino. Ao final da apresentação, Snoop Dogg fez questão de deixar suas impactantes e últimas palavras. Murder was the case that they gave me. I'm innocent. I'm innocent. Snoop Dogg saiu da apresentação direto para a delegacia de Los Angeles, onde foi imediatamente preso, acusado de assassinato em primeiro grau. Snoop já havia sido preso em 1990 após cair numa emboscada da polícia onde vendeu drogas para um policial disfarçado. Então agora sua condenação significava um risco de uma pena muito maior, já que ele já tinha esse antecedente criminal. E apesar de ter alegado legítima defesa, a polícia ainda estava certa de que Snoop Dogg tinha caçado Philip Waldemarion e ordenado que o seu segurança Malik o matasse. Poucas horas após a prisão, Suge Knight desembolsou a bagatela de $1 milhão para pagar a fiança de Snoop Dogg, que foi solto no dia seguinte. Porém, isso não significa que ele havia sido absolvido. Agora, ele apenas responderia ao seu julgamento em liberdade, mas ainda assim, com algumas condições. Snoop teria que usar uma tornozeleira eletrônica, não poderia sair da cidade e deveria estar em casa todos os dias antes das 22 horas, até que o seu julgamento fosse concluído. A possibilidade de pegar prisão perpétua ainda era uma realidade, e a primeira sessão no tribunal estava marcada para o dia 30 de novembro. Só que apenas uma semana antes dessa sessão, aconteceu algo que agitou ainda mais a vida de Snoop Dogg. No dia 23 de novembro de 1993, foi lançado o seu álbum de estreia, o Dogg Style. O álbum explodiu de uma forma absurda, vendendo 800 mil cópias na primeira semana e mais de 4 milhões de cópias ao final de um ano. Essa não foi só a estreia mais bem-sucedida do hip-hop, mas entre qualquer artista na história da música em geral. É inegável a qualidade do Dogg Style, que até hoje é um dos mais importantes álbuns de rap já lançados. Mas obviamente uma boa parte desse hype foi impulsionado pelo caso de homicídio envolvendo Snoop Dogg
e pela faixa Murder Was the Case, que muitos acreditavam estar falando justamente sobre essa polêmica. Quem assistiu o nosso vídeo sobre Who Shot Ya vai notar que novamente o timing do lançamento foi perfeito em termos de marketing, mas muito perigoso em termos da vida das pessoas envolvidas. O álbum validou o status de Snoop Dogg como um gangsta rapper, um gênero que, graças a rappers como Tupac, Notorious Big e o grupo NWA, estava bem em alta naquela época. Com o dinheiro das vendas, Snoop finalmente mudou de vida, comprou sua primeira casa e também o seu primeiro carro. Mas todo esse sucesso veio acompanhado de uma forte preocupação e críticas da mídia, que defendia que a música de Snoop Dogg incitava a violência e que o rapper solto era um perigo para a sociedade. The criminal justice system will determine the outcome of the charges pending against Snoop Doggy Dogg. The free enterprise system will decide if the old adage crime doesn't pay will get one more rebuttal in the record store. Of course, rap fans automatically assume he's innocent, because he's Snoop Dogg. But then there's this air of, mystery, like maybe he did do it because he's a gang member. Mas as coisas não pararam por aí. No final de 94, meses antes do início do julgamento, a Death Row fez um movimento bastante ousado ao lançar não só um videoclipe, mas também um curta-metragem de 18 minutos para acompanhar a música Murder Was the Case. O filme mostrava Snoop Dogg se envolvendo numa discussão de gangue, onde ele acabava sendo baleado e morto. Mas após fazer um pacto com o diabo, ele consegue uma segunda chance e volta para o dia do incidente, onde dessa vez ele consegue atirar antes e sobreviver, mas acaba sendo preso injustamente logo em seguida. Muitos questionaram o curta como uma tentativa de influenciar a opinião pública e também de influenciar o júri, já que o filme basicamente colocava Snoop Dogg como uma vítima que agiu em legítima defesa, colocando esse argumento no ar antes mesmo do Tribunal de Los Angeles apresentar o caso para um júri. Ainda em 94, Malik continuava preso na solitária, amargando os piores dias da sua vida. Muita gente acredita que Malik foi apenas o bode expiatório para que Snoop firmasse o sacrifício de sangue que o levaria à fama. Como eu disse, não acredito em teorias da conspiração, mas se você vê algumas entrevistas de Malik sobre esse momento conturbado, pode acabar se surpreendendo. So for me, I look at it like, whatever I had to go through, now looking back, is what I had to go through. I had to sacrifice that again for what? So he could be free, not me. God allowed me to go through this for you. Again, another sacrifice. Because I was willing to go through and do what was necessary to give you, them, everybody else life. I died a long time ago. My life, it ain't mine. I'm destined to be the dopest in this ride. And I'm destined to live forever. Not in this world, but I'm destined to live forever. Foi apenas no final de 94 que Malik foi finalmente concedido fiança e passou a responder em liberdade. Mas era no ano seguinte que as coisas iriam ficar ainda mais complicadas. 27 de novembro de 1995. Esse foi o dia em que se iniciou o julgamento de Snoop Dogg, Malik Lee e Sean Dogg por assassinato em primeiro grau. O caso seria julgado pelo tribunal do júri, onde quem dá o veredito não é o juiz, mas sim os jurados, que são basicamente cidadãos comuns escolhidos aleatoriamente através de um sorteio, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. De um lado, você tem a equipe de acusação, composta pela Promotoria de Justiça, e que defendia que Snoop e seus amigos caçaram e mataram Philip Waldemariam, que estaria desarmado. Do outro, temos a equipe de defesa, composta pelos advogados da Death Row, que defendiam que eles não caçaram Philip, e que apenas Malik atirou em legítima defesa. Cada uma das partes deveria apresentar suas evidências, depoimentos de testemunhas e argumentos na intenção de influenciar a decisão dos jurados. Os jurados, então, vão analisar os argumentos e eles é que vão decidir se os réus são inocentes ou culpados. O papel do juiz aqui é apenas de homologar a decisão dos jurados e definir o tempo de cumprimento da pena, que, caso fossem culpados, poderia variar de 25 anos até a prisão perpétua. Naquela época, Snoop Dogg era o maior artista da Death Row, e a gravadora sabia que a prisão dele significaria um prejuízo incalculável. Então, Suge Knight fez questão de contratar 3 dos melhores advogados criminais dos Estados Unidos para defendê-los no caso. How much did your lawyer cost?
Man, we spent about $10 million on that case. Damn. And y'all had the best lawyer you could get. We had David Kenner, and then he brought in Johnny Cochran, and he brought in Donald Ray, and then they brought in another attorney. It was like I had like 5 or 6 attorneys on it. Cada dos advogados representou réu. Malik Lee foi representado por Donald Ray. Snoop Dogg foi representado por David Kenner, que já era o advogado de confiança e de longa data da Death Row. E Sean Dogg foi representado por Johnny Cochran, o advogado que tinha vencido dos casos mais famosos do país. Ele ajudou a inocentar O.J. Simpson, ex-jogador de futebol acusado de assassinar a própria esposa. Assim que a promotoria percebeu a presença de Johnny Cochran no caso, eles imediatamente retiraram as acusações contra Sean Dogg, o que automaticamente o dispensou do julgamento e o libertou. Provavelmente eles perceberam que com Cochran no time de defesa, a promotoria dificilmente venceria o caso, e o peixe grande que eles realmente queriam condenar era Snoop Dogg. Havia chegado a hora da acusação apresentar seus argumentos iniciais, e eles acabaram cometendo um erro fatal. Um dos motivos de O.J. Simpson ter sido absolvido foi devido a graves falhas no manuseio e armazenamento de evidências pela polícia. Como o caso de Simpson ainda estava em alta no país e numa tentativa de minimizar um problema, o promotor iniciou seus argumentos, admitindo que diversas evidências no caso de Snoop, como as roupas de Philip, as balas e os cartuchos de munição, foram acidentalmente destruídas por um funcionário da polícia. Apesar da promotoria alegar que essas evidências tinham pouca importância para definir o caso, a defesa de Snoop tomou isso como uma prova da incompetência da polícia de Los Angeles. Como é que alguém consegue acidentalmente destruir tantas evidências? Mas os problemas da acusação não se limitavam a isso. Na hora de colher os depoimentos das testemunhas, Jason London, o amigo de Philip, afirmou que ele e outro amigo chamado Deshaun Joseph pegaram e esconderam a arma de Philip depois que ele havia morrido. Jason London e outras testemunhas também admitiram que Philip era conhecido por se comportar de forma irracional e imprevisível. Philip Oldemarion tinha acabado de sair da prisão por disparar uma arma de fogo dentro de uma escola. A acusação havia trazido 24 testemunhas. A maioria eram membros da gangue de Philip, mas isso foi um grande tiro no pé, pois resultou num monte de testemunhos que conflitavam entre si, reduzindo a credibilidade dos argumentos da acusação. Já a defesa de Snoop trouxe apenas uma testemunha, o que acabou contribuindo para uma argumentação mais sólida. Mas apesar de todas as falhas da polícia e da promotoria, ainda havia um grande argumento contra Snoop e Malik, o de que Philip foi baleado nas costas, o que impossibilita a tese de legítima defesa. Nos argumentos de encerramento da sessão, o promotor parafraseou a música de Snoop Dogg, dizendo: "Murder is the crime they committed. Murder is the crime they committed." Assassinato é o crime que eles cometeram. Numa tentativa de definir a trajetória da bala e a dinâmica do incidente, foi usado pela primeira vez nos tribunais americanos uma tecnologia de reconstituição das cenas por modelagem 3D através de computadores. O médico legista que examinou o corpo de Philip confirmou que ele havia sido baleado nos glúteos e nas costas, mas quando o médico retornou ao tribunal para dar seu testemunho, ele admitiu que o seu relatório indicava que os ferimentos eram laterais, indicando que as balas viajaram lateralmente pelo corpo de Oldemarion, e não de trás para frente. Ou seja, Philip Oldemarion estava se preparando para virar seu corpo para trás no momento do último tiro, mas ainda não estava de costas. Ele ainda conseguiu correr até um estacionamento, onde caiu sem vida. No dia 14 de fevereiro de 96, a acusação e a defesa finalizam todos os seus argumentos e é iniciado o prazo para os jurados se reunirem em privado e decidirem sobre o destino dos réus. Essa etapa durou 6 dias, que para Snoop Dogg e Malik foram os 6 mais longos dias das suas vidas. Mas algo estranho começou a acontecer nesse período. Segundo a família de Philip Oldemarion, algumas testemunhas já haviam mudado suas versões do ocorrido depois de receberem visitas intimidantes de gangsters associados a Suge Knight. Apesar da polícia ter afirmado que não havia evidências de ameaças contra testemunhas ou jurados, durante a pesquisa para esse roteiro, eu encontrei um documentário onde o próprio juiz Paul Flynn, que presidiu todo esse julgamento, revelou uma informação tão inacreditável que eu vou deixar que você mesmo veja ele falando. The sheriff called me and said, Judge, we've got a little problem. We have heard through a snitch
that Suge Knight or some of his people are going to take you out and the DA if the verdict comes in guilty. Dia 20 de fevereiro de 1996. O tribunal estava reunido para ouvir o veredito dos jurados. Snoop Dogg olha para sua noiva e para o seu filho recém-nascido, imaginando que esse possa ser o último momento com eles antes de passar o resto da vida na prisão. Com medo de ameaças, a família Waldemarion, pela primeira vez, decide não participar da sessão. O juiz Paul Flynn recebe o envelope dos jurados e, assim como todos naquela sala, está preocupado com o veredito. I got the envelope from the clerk, I opened it, and I reviewed the verdict, and it said not guilty. I kind of heaved a sigh of relief in a way, because I didn't want to get killed, but that's what happened. O tribunal do júri decidiu que Snoop Dogg e Malik eram inocentes da acusação de homicídio em primeiro grau de Philip Waldemarion. Malik abraçou Snoop, que rezava em alívio e gratidão pela sua liberdade. Mas esse ainda não era o fim. Além da ação criminal, a família Waldemarion moveu uma ação civil contra a Death Row Records, alegando morte por negligência. E a ação resultou numa multa de $4 milhões para a gravadora. Snoop Dogg cresceu vivendo a vida gangsta e ostentava isso nas suas músicas. Mas se hoje ele ainda tá vivo, é porque depois desses 3 anos tão conturbados da sua vida, ele percebeu que já era hora de tomar uma outra direção. Performed that song, I would cry on stage. Like, it would really emotionally touch me because when I wrote the song, I didn't have a murder case. And it just made me feel like my pen created this. Like, and I look back at all of the rappers that was writing about death. They all dead. I started writing life after that because I felt like I wrote the murder case to existence. And I always look at that. É incrível como as palavras parecem ter um forte poder de atrair coisas para sua vida, e Snoop Dogg percebeu isso a tempo de escolher focar nas coisas positivas. Mas infelizmente, os 2 maiores rappers dos anos 90 não tiveram essa mesma sorte. Apenas 1 ano depois de Murder Was the Case, o rapper Tupac Shakur era baleado numa emboscada. Logo em seguida, Notorious Big lançou uma música chamada Who Shot Ya? Quem atirou em você, em tom irônico. O que tornou Big o maior suspeito da emboscada, deu início à maior rivalidade do hip hop e acabou culminando com a morte dessas 2 lendas do rap. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Who shot you?